Bom dia a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Vamos hoje servir de step para o Serginho, que não pôde comparecer, e vamos retornar às nossas questões do Livro dos Espíritos. Hoje, a gente vai dar continuidade ao novo item, no capítulo 6, Vida Espírita. Primeiro parênteses, vida espírita não quer dizer vida de pessoas que seguem a doutrina, não é isso. Vida espírita é vida espiritual, tá? É a forma com que Kardec colocou a referência à vida espiritual, tá? E o Wilton, há 2 semanas atrás, fez a questão 223. Então, a gente vai dar uma passadinha bem rápida nela, só para engatar a primeira, tá? A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Não. Tá bom aí? Não? Precisa comentar. Depende, né? Depende. Imediatamente não, tá? Por que imediatamente não? Porque nós passamos por um período de adaptação no mundo espiritual que todo espírita tem medo quando vê essa questão no Livro dos Espíritos, porque Kardec não coloca período de adaptação, ele coloca período de perturbação espiritual. E aí a pessoa fala, nossa senhora, entrou no mundo espiritual, vai entrar perturbado. Não é isso, né? É um período de adaptação, né? Porque imagina, você vive 60, 70, 80, 90, 100 anos no corpo físico, quando entrou no mundo espiritual, vai sair dançando e sambando? Não. Não, tem que ir com calma, se preparando, se adaptando à nova condição, não é? Então, esse período de perturbação espiritual, esse período de adaptação, leva um tempo. Só que nós temos a consciência que nos separa dos animais. Nós já não somos mais princípios inteligentes. Nós somos espíritos. Então, a partir daí, nós temos a consciência do bem e do mal e nos integramos à lei de causa e efeito. Então, se adaptou no mundo espiritual, vem aquilo que os nossos irmãos católicos chamam de julgamento de Deus, que os nossos irmãos evangélicos chamam de dia do juízo final, e que nós chamamos de exame de consciência. Analisamos a nossa última existência. E aí nós optamos por uma nova oportunidade na Terra para continuar evoluindo, né? Aprender novas coisas, viver outras experiências, refazer coisas equivocadas. Então, isso tudo leva tempo, planejamento. Nada é por acaso, né? Você está andando lá no lago de nosso lar, aí um fala, vem cá, vamos encarnar aqui. Não é assim, tá? Então, leva um tempo, mais ou menos longo, dependendo do espírito, tá? Tudo certo aí? Porque é muito importante vocês entenderem o conceito, não entender a resposta da pergunta. Tá? Se entender o conceito, nada de braçada. Tá? Então é importantíssimo você entender o conceito. Então, diante disso, a questão 224 fala o seguinte.
E que se torna a alma no intervalo das encarnações. Intervalo das encarnações. Vamos interpretar texto aqui. Intervalo das encarnações. Você desencarnou, está no mundo espiritual. Enquanto você não encarna novamente, o que se torna a alma nesse tempo? Vamos dar o spoiler aqui, então, porque parece que vocês não fizeram a lição de casa. Espírito errante. E aí alguém vai virar para mim e falar, não, lógico, eu estou encarnando porque eu sou um espírito que erra, um espírito errante. Não, não sinto muito, mas não colou, não. Tá? Espírito errante é aquele que está na erraticidade. Ajudou demais, né? O que é erraticidade? A erraticidade não é um local. Erraticidade é uma condição. O que é erraticidade? É a condição daquele espírito que necessita encarnar ainda e está entre uma e outra encarnação. Ele volta para o mundo espiritual, mas ele vai ter que reencarnar novamente, porque não é puro. Então, esse estágio, esse período que ele fica no mundo espiritual, ele é considerado errante. Se só está na erraticidade, se só é espírito errante aquele que ainda necessita encarnar, por necessidade de evoluir, o espírito puro é errante. Por quê? E aonde que está isso no Livro dos Espíritos? Questão 170 do Livro dos Espíritos. O que ocorre com o espírito na sua última encarnação? Espírito puro, espírito bem-aventurado. Então não tem mais necessidade de encarnar. Aí alguém fala assim, mas tem espírito puro reencarnando na Terra. Tem, mas encarna não por necessidade de evoluir, mas para ajudar os outros a evoluir. Não é uma encarnação expiatória, reparar equívocos do passado. É uma encarnação provacional ou missionária, em que ele vem por amor a outras pessoas, tá? Não por ele mesmo. Então, o espírito que está nesse período, nesse intervalo entre uma e outra encarnação, é um espírito errante, um espírito que está na erraticidade. Bom, como uma formiga não pode colocar um equívoco do elefante, mas eu sou atrevido, eu vou pôr. Por um erro de tradução para o português, porque quando eu vi isso aqui, não, deve estar errado a tradução, e realmente está errado. Aí a gente vai fazer uma brincadeira, onde está o erro? Alguém já brincou disso? 7 erros? Né? Então vamos lá, ó. O que está errado na frase? Em que se torna a alma no intervalo das encarnações? Tem um erro aí. Eu vou dar um apoio. Né? O que é alma? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. O espírito encarnado. Encarnado. Então, ele é um espírito, no momento que ele se liga ao corpo, ele se torna alma. Isso é um conceito meramente didático. Kardec coloca isso para distinguir a condição de encarnado para desencarnado. Se o espírito está no intervalo entre as encarnações, ele não está encarnado. Portanto, ele não é alma. Ele é espírito.
Não, no original tá a palavra espírito. Foi traduzido equivocado. Mas, Eu acho que ele fala assim, o que se torna espírito quando encarna? Alma. O que se alma. torna alma quando encarna? Espírito. Espírito, é. Mas assim, tem alguma relevância? Porque a gente... Não, nenhuma. É que eu quis me exibir mesmo. Tô brincando, brincadeira. Bom, então todo mundo entendeu? O espírito errante não é aquele que erra. O espírito errante é aquele que está no intervalo... Eu errar. Não. Toda contribuição é bem-vinda. Todo espírito que está entre uma e outra encarnação, tá? E aí vem a 224. Qual a duração desse intervalo? Depende, ótimo. Depende do quê? Vamos ver aqui. De algumas horas. Aí já perguntaram para mim uma vez, pode acontecer do espírito encarnar semanas depois? Pode. Por quê? Porque ele coloca aqui horas. Nossa, mas horas? Ele não tem que passar pelo período de adaptação no mundo espiritual, depois de um projeto de nova encarnação? Como que se dá isso? Vamos analisar não uma encarnação complexa, em que o indivíduo tenha tempo de fazer muitas coisas erradas. Vamos colocar, por exemplo, um aborto natural. O que é um aborto natural? O aborto natural ele corre em duas situações. A primeira e mais comum é quando o espírito, ainda na condição de feto, com algumas semanas, no máximo alguns meses, os laços que ligam o espírito à matéria, ao corpo, ainda são muito frágeis. E se o espírito se arrepende, ele consegue quebrar esses laços e retorna para o mundo espiritual. Eu faço mais ou menos a seguinte comparação. O indivíduo vai prestar exame para a FUVEST ou para a VUNESP. Estuda o ano inteiro no cursinho, 24 horas por dia. No dia da prova, ele pega a prova na mão e fala, não dou conta, e sai correndo. É isso. Ele vai ter que prestar de novo? Vai. Mas ele fugiu à encarnação. Então, isso pode ocorrer. Ou ele tinha que passar algumas semanas ali. Apenas. Cada qual tem um período para cumprir a sua tarefa, né? Uns é 100 anos, outros é algumas semanas, alguns meses, né? Completou esse período, desencarna, tá? Como o corpo, no caso o feto, ele não subsiste, ele não sobrevive sem energia do corpo, sem energia do espírito, ele automaticamente desencarna, tá? Então, pode ocorrer, nesse caso, de o espírito estar recém-preparado para a encarnação e desistir, ele pode voltar para o mundo espiritual e como ele já está com o projeto pronto, pode, depois de uma conversa com os amigos espirituais, preparar uma nova encarnação. Né? Então, pode acontecer? Pode. Como pode levar alguns milhares de séculos. Percebam, eu nunca fui bom de matemática, mas se tiver alguém aqui, me ajuda. Milhares de séculos. Eu nem sei fazer essa conta. 100 mil anos, é isso? 1000 séculos, vai dar 100 mil anos. Milhares de séculos. Né?
emitido da mesma maneira que aqui que você fala séculos, anos, é baseado no tempo terra. Sim. Né? E o tempo lá, como é medido? Aí que tá, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O mundo espiritual, ele não é geográfico. Ele é vibracional. Então, nós estamos em vários universos interligados. E nós pulamos de um para outro conforme o nosso padrão vibratório. Tá? Quanto mais próximo a sintonia vibracional da Terra, mais próximo é o tempo da Terra. Então, vamos utilizar o exemplo do nosso lar. Qual o fuso horário utilizado em nosso lar? Do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele está próximo ao estado do Rio de Janeiro. Ele está muito próximo. Então, a vinculação vibratória dessa colônia é semelhante ao que tem na crosta terrestre. À medida que vai evoluindo, à medida que vai se tornando mais sutil, vai se perdendo essas vinculações humanas. Né? Não só o espírito, mas a colônia, porque a colônia ela é fundamentada essencialmente no pensamento da população que habita lá. Então, o tempo começa a ficar mais elástico. Não querendo dar nó na cabeça de ninguém, porque nem eu sei muito bem isso, eu só sei isso só. Da teoria da relatividade, eu só sei isso, que o tempo e o espaço são relativos. Só isso que eu sei. Então, e também não é de estudar, não. Eu vi numa revista que chama Super Interessante. Entreguei a idade, né? Ver revista, né? Mas, enfim. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa numa espaçonave andando próximo à velocidade da luz e deixar um gêmeo aqui, o que foi envelhece menos do que o que ficou. O tempo diminui. Né? Então, é relativo. Agora, imagina no mundo espiritual como é que é isso. Né? E aí, deixa eu só confirmar aqui com ele, porque, às vezes, para não falar besteira, o Salmo 91, só para ajudar, quem que escreveu o Salmo 91? Qual foi o rei de Israel, o único rei de Israel que era salmista? Davi. Davi escreve o Salmo 91. E lá no versículo 8º do Salmo 91 está assim: porque para Deus, um dia é 1000 anos. E 1000 anos é como o dia que passou. Só que na segunda carta de Pedro, é Pedro mesmo? É Pedro. Está lá também, igualzinho. Porque para o Senhor, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, a relatividade do tempo. Tá? Então, o tempo é relativo conforme a região vibratória que você está sintonizado. Quanto mais elevado, mais relativo é o tempo. O que a gente costuma dizer é o seguinte: no mundo espiritual, o tempo é emocional. Quanto tempo dura? Qual dura mais? 60 minutos de aflição ou 60 minutos de alegria? Não é? Os dois têm 60 minutos. É o tempo emocional. Tá? Então, alguns milhares de séculos. O que vai depender? Não há, propriamente falando, limite extremo estabelecido para o estado de erraticidade. Não há limite. Olha, deu o seu tempo, tem que reencarnar. Não é assim.
que pode se prolongar por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Por que que nunca é eterno, nunca é perpétuo? Porque o objetivo básico da reencarnação é o quê? A evolução. Então, se você ainda tem a resgatar na Terra, se você tem ainda a aprender alguma coisa nessa escola chamada planeta Terra, você vai ter que voltar. Mais cedo ou mais tarde. Por mais evoluído que você seja. Vamos utilizar um exemplo? Só falta vocês falar que não. Vamos lá. Alguém aqui já leu o livro de Reis, Antigo Testamento? Conta a história do profeta Elias, que fez um desafio ao rei Acabe e à rainha Jezebel. Atear fogo numa pira de madeira molhada, para decidir qual era o verdadeiro Deus, Jeová ou Baal, o Deus pagão. Os 400 sacerdotes de Baal tentaram e não conseguiram. Elias, que era um grande médium de efeitos físicos, conseguiu. Botou fogo. E ele foi considerado o vencedor da batalha, do desafio. O que ele faz? Isso porque é profeta de Deus, hein? Isso porque é ungido do Senhor, hein? Mandou arrancar a cabeça, decapitar os 400 sacerdotes de Baal. Ó. A gente está melhor do que o profeta Elias, ó, tá vendo? Beleza? Ele era um espírito muito elevado, só que tinha uma dificuldade ainda, né? Não tinha? 900 anos. 900 anos. Isso é para quem quer encarnar e já resgatar tudo nessa. 900 anos. Ele reencarna. Por que ele reencarnou? Por dois motivos. Para ajudar Jesus, como precursor, João o Batista, e para resgatar o débito dele. E não obstante Jesus ter chamado João o Batista de o maior entre os nascidos de mulher, parênteses, expressão nascidos de mulher, para o povo hebreu era encarnado, entre os encarnados ele era o maior. Mas mesmo assim, entre os desencarnados era o menor. Por quê? Porque ainda tinha que resgatar alguma coisa. E aí vem uma moça e pede ao rei a cabeça dele. Salomé, é. Mas por que pediu a cabeça? Muito provavelmente ela era sacerdote de Baal e perdeu a cabeça também. E não perdoou. Isso é especulação, viu, gente? Eu tô apenas brincando, tá? Não vai me falar aí que Salomé é reencarnação de sacerdote de Baal, não, hein? Por favor. Aí ela pede. E o que acontece? Ele desencarna, decapitado. Resgatou, se torna um espírito puro. Tá? Então, 900 anos. Isso vai depender muito do espírito. Do espírito. Todo espírito consegue a pureza celestial? Todo mundo um dia vai ser um Cristo? Todo mundo um dia vai ter um planetinha para chamar de seu? Vai. Demora. Isso realmente demora. Mas para quem é eterno, nada. Né? Então... então, né? Então, pode se prolongar por muito tempo, mas nunca é perpétuo, porque a reencarnação é necessária para evoluir. A conversinha que a mãe teve com o André Luiz lá no nosso lar, lembra no filme?
Filho, você é livre. Você pode ficar aqui, né, como diz, tomando caldinho que é reconfortante, ouvindo piano à margem do lago, ou caminhar como um espírito livre. Você que sabe. Não é? No livro Memória de um Suicida, Camilo Castelo Branco levou 50 anos para perder o medo de reencarnar. Porque quando ele ficou cego, ele deu um tiro na cabeça. E diante disso, ele teria que retornar na condição de cego. E ele estava com medo. Os amigos dele já estavam encarnando e voltando já cumprida a tarefa, e ele lá. Até que no fim do livro, não querendo dar spoiler e já dando, ele reencarna. Né? Então, isso vai depender muito do espírito. A gente tem medo da morte. E os espíritos que estão lá, eles têm medo de vir para a Terra. Sim. Porque se aqui a tarefa dele é difícil, eles têm medo. Muitas vezes eles voltam da gravidez de medo. Para você ver como a natureza humana ainda é atrapalhada, né? Quando a gente está lá, a gente tem medo de vir. Quando está aqui, tem medo de ir. Daí a pessoa, não, eu tenho medo de morrer porque eu não sei como é que é. Vamos fazer um cálculo matemático? Para quem não gosta de matemática, eu estou falando muito cálculo, né? O espírito começou a habitar corpos humanos provavelmente há 400 mil anos antes de Jesus, tá? Na condição de homem macaco, homem de Neandertal. Se a gente fizer uma média de vida de 40 anos, que essa história de viver para cima dos 80 é coisa do final do século XX, começo do século XXI. A gente vai encontrar mais ou menos 10 mil encarnações para cada um de nós. O que significa isso? Que a gente já morreu 10 mil vezes. Já deve ter morrido de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E a gente tem medo. Não é estranho isso? Eu, particularmente, eu falo que é bom falar, que sai das minhas reflexões e não da doutrina, eu acredito que dá mais medo encarnado que desencarnar. Não é pelo sofrimento. Não é pelo sofrimento, porque o processo de encarnação, assim como o processo de desencarnação, não dói. O espírito passa por um período de sono mesmo, né? de adormecimento. Mas a grande dificuldade do espírito é saber o que ele tem que fazer e saber que ele vai esquecer conscientemente, e o medo de errar. Então. E sendo espírito, ele sente mais liberdade. Ele tem muito mais liberdade. Agora, quando a gente volta, a gente também tem medo, mas o medo é diferente. O medo é passar pelo umbral. Eu tenho pavor, né? Mas, assim, o grande medo é a consciência que cobra. Será que eu estou vivendo conforme a minha consciência? Questão 600... deu pau no sistema. 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Será que eu estou vivendo conforme a minha consciência? E esse que é o porém. Ninguém vai julgar a gente. Ninguém. Deus, Jesus, os espíritos, amigos, ninguém. Quem vai julgar é a nossa consciência. E aí, a gente está preparado para voltar para o mundo espiritual? Mas lá está cheio de espírito
Então, Não assim, consciente, de ter uma missão, mas quer ficar na carne para desfrutar de alguns benefícios, Sim. entre aspas, né? né? Que só a carne permite. Permite. Então, é por isso que é muito variável o tempo, né? Isso varia muito. E aí, só fechando esse conceito, nas últimas 2 semanas, 1 mês, vai, desencarnaram 3 amigos meus de Cerqueira, recentemente novos. Mais novos do que eu. E aí eu fiquei pensando, a gente sempre acorda achando que vai ter mais tempo para refazer as coisas, para mudar, para fazer a reforma íntima. No caso deles, a gente sempre acorda achando que a gente vai desencarnar lá pelos 80, quando chega nos 80, lá pelos 100. Quando chega nos 100, aí não tem mais jeito. Mas é uma brevidade, a gente não sabe quanto tempo a gente programou para ficar. Então, a necessidade da gente estar a nossa consciência o mais rápido possível. Né? O que é felicidade? Há a possibilidade de encontrar a felicidade aqui na Terra? Kardec pergunta isso. Questão 923, se não me engano. Ele fala o seguinte, há a possibilidade, sim. Aprender a viver com o necessário, a consciência tranquila e a previsão do futuro. Só isso. Aí você vai ser feliz. Então, é bem delicada essa questão, né? O espírito sempre encontra, cedo ou tarde, a oportunidade de recomeçar a existência que sirva de purificação. Deixa eu só jogar aqui. Que eu tenho que tirar print e aumentar a tela. Olha, a idade é uma coisa que judia, né? De existências anteriores. Sempre há oportunidade. Eu digo que a reencarnação é a maior prova da misericórdia divina. Não importa o erro que você cometeu, você sempre vai ter a oportunidade de voltar. Sempre. Mais cedo ou mais tarde. Vai depender do quê? Do espírito. Porque 99% das encarnações são pedidas, não são impostas. A gente que pede para vir. Só que quando a gente chega aqui nesse corpo quentinho, macio, e começa a colocar as garrinhas de fora, né, aí muda um pouquinho. Mas a gente pede para vir. Ninguém renasce para fazer o mal. Ninguém renasce falando, não, lá agora eu vou usar e abusar, vou fazer o que eu quiser. Não. Todo mundo vem com o propósito sincero de ser diferente, de ser melhor. Só que quando a gente chega aqui, o impulso, né, a tendência do que a gente já fez em várias encarnações brota. E aí há de se ter um nível muito grande de disciplina, de autocontrole, para poder não cair novamente no mesmo erro. Né? Porque é muito comum o espírito encarna e desencarna e vai errando 2, 3, 4, 5 vezes na mesma coisa. E por isso que, quando me perguntam se o espírito, mentor espiritual, o anjo guardião, como a gente chama, né, o anjo da guarda, é um espírito puro? Deve ser. Porque é impossível ver a pessoa errar pela 10ª vez e não ficar irritado. Pô, de novo? Né? Então, mas sempre há oportunidade. E por isso que esse tempo é elástico, porque depende da gente. Se o espírito ainda não compreendeu a necessidade, da importância de voltar para a Terra, o que ele vai fazer aqui? Ele não vai aproveitar a encarnação. Lógico que ele pede, muitas vezes, para ter uma vida cheia de facilidades. Vai aproveitar alguma coisa? Do ponto de vista espiritual, não.
Nenhuma. E que isso sirva de consolo para nós pobres. Né? Mas, não aprovei. Pois não. Posso explicar o porquê que Kardec fala que a definição para ser feliz é prever o futuro? Não precisa, não. Não. É assim. Eu me expus errado. Ele coloca assim. Viver com o necessário, né? Aprender a viver o necessário, porque muito das nossas dificuldades nascem da ansiedade de sempre querer mais. Então, aprender a viver com o necessário, né? Ter a consciência tranquila, ou seja, a consciência é a lei de Deus presa em nós. Então, sempre que eu estou no caminho reto da lei divina, eu estou seguindo o curso da minha natureza. Sempre que eu estou fazendo mal, eu estou contrário à minha própria natureza. Porque se somos filhos de Deus, a nossa natureza é o amor. Sempre que eu vou contrário a isso, eu estou indo contrário à minha própria natureza e agrido a minha consciência. Então, o fruto da felicidade é ter a consciência tranquila. E não a previsão do futuro, como eu coloquei erradamente, mas a confiança no futuro. Ou seja, a ideia de que nós permanecemos, nós continuamos após a morte. Então aí pode-se vir a pergunta, então para ser feliz tem que ser espírita? Não. Por quê? Porque todas as religiões, desde o início da humanidade, dizem que o espírito continua. Cada qual fala uma coisa, cada qual fala um destino para o espírito, mas todas afirmam que a vida continua. Né? Então, essa certeza no futuro que nos dá a esperança e a força de vencer as dificuldades do dia a dia. Né? Certo? Então, vamos lá. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação. O espírito que decide, eu vou reencarnar. Arruma um corpo aí para quinta-feira que eu estou voltando. Né? Ou é imposta, a gente estava conversando lá, você vai encarnar, então vamos lá. É assim. Né? Agora, antes, imposta como expiação. Eu sei que é meio chover no molhado, mas o conceito é importante, tá? Mais vale o conceito do que a resposta. O que é expiação? Quase. Não dá nem meio certo. Que dó. Por quê? Expiação é vinculado à necessidade de reabilitar a consciência. Como nós estávamos conversando agora. Toda vez que eu erro, eu vou contrário à minha natureza divina e agrido a minha consciência. Faço uma marca na consciência. Como eu reparo essa marca? No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, na última página do capítulo 7, no último trabalho do capítulo 7, é intitulado Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que falam sobre a justiça divina. E o artigo 16 fala assim: para que uma falta, para que um erro seja apagado, é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento. Não devia ter feito. Não vou fazer mais.
Mas esse não vou fazer mais é do coração, não é da boca. Não vou fazer mais. A expiação. A expiação é a dor íntima de saber que errou e ainda não conseguir reparar. É o sofrimento íntimo da consciência. É a consciência cobrando. E a reparação é o momento que você consegue reparar o erro, ou com a pessoa, ou através de outros. Ah, mas por que a gente pode reparar com outros? Porque às vezes a pessoa não aceita perdoar. Olha, me perdoe o que eu fiz. Não, eu nunca vou perdoar você. É opção dela, né? Mas daí a gente tem como reparar com outros. Por quê? Vou dar a dica. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Você tem condições de reparar pelo sofrimento ou pela prática no bem. Ou como diz lindamente Chico Xavier, todo mundo evolui desidratando. Ou pelo suor no bem, ou pelas lágrimas. Então, você tem condições de reparar o erro através da prática do bem. A pessoa não aceita a sua ajuda, você faz caridade, você faz o bem para outras pessoas e vai apagando o mal que você fez. É uma balança contábil. Ações positivas e ações negativas. A ação positiva vai lavando o mal que você fez. Né? Então, quando a gente fala em expiação, não é castigo. Deus não castiga. Dá a oportunidade de reparar com a nossa própria consciência, através do auxílio ao outro. A gente tem condição de reparar através do bem? Tem. Por que tem tanto sofrimento na Terra? Por que todo mundo, então, não repara pelo bem? Por duas condições. Uma, existe na nossa mente doente um verme que corrói a alma, chamado remorso. A pessoa se sente tão culpada que ela só se sente devidamente reparada se ela passar por um sofrimento semelhante. A pessoa opta. Ela pode reparar pelo bem? Pode, mas não quer. Ela não vai se sentir resgatada. Com a sua própria consciência, não é Deus que pede, não é Deus que manda. Não são os amigos espirituais que falam, você vai reencarnar assim. Não. A pessoa pede. Por remorso. Podia reparar pelo bem? Podia. E outro motivo, que aí é um motivo não doutrinário, é um motivo nascido das minhas imperfeitas interpretações do que a gente estuda. Uma das maiores pragas da alma humana é a preguiça. A gente tem uma preguiça de fazer o bem, que, olha, dá medo. Ah, não, dá muito trabalho isso. Dá muito trabalho. Aí você vem, você pede para vir, para fazer o bem, você não faz nada. Aí volta para o mundo espiritual na mesma condição. Ah, não, agora eu preciso evoluir, então, para não correr o risco, eu venho com problema. Porque o problema eu não consigo escapar. Chico Xavier não falava, no Pinga Fogo ele falou isso. Quando perguntaram para ele do problema dos olhos, que ele teve a ocasião de ser tratado pelo Dr. Fritz, através de Arigó, e ele falou, não, muito obrigado. Porque isso aqui é consequência de um erro meu do passado. Se ele me curar agora, e eu não me curei anteriormente, a dor vai voltar em outro lugar. O problema vai surgir em outro lugar. Isso está no Pinga Fogo, tá, gente? Aqui nos olhos eu já estou acostumado.
E aí ele fala, mas como é que você controla isso? Agindo no bem. Sempre que eu dou uma escapadela, dói. Aí eu volto. Chico Xavier falou isso. Abençoando a dor. Olha, que espírito, não? Quando a gente chegar a abençoar a dor, não? Então, a nossa visão encarnado é muito obtusa, muito fechada. E a gente precisa encarar isso, que os maiores sonhos do indivíduo encarnado são totalmente irrelevantes no mundo espiritual. E, infelizmente, o contrário é quase uma regra. Tudo aquilo que é essencial no mundo espiritual, na condição de espírito, a maioria das pessoas entende como irrelevante. Eu preciso encarnar com um problema sério de saúde para conseguir resgatar. Quando vem aqui, puxa, por que eu fiz isso? Por que Deus me colocou nessa condição? Será que eu atirei pedra na cruz? O que será que eu fiz contra Deus para Ele me castigar desse jeito? E aí, da mesma forma que o pai olha um filho de 2, 3 anos fazendo algo errado, com todo carinho, com todo amor, Deus deve olhar para a gente e falar, coitado, tem que evoluir tanto ainda para compreender, né? Para ver o quadro inteiro, a gente só está vendo um pedacinho. Então, essa duração pode ser imposta ou é a vontade do Espírito? Vamos lá. É uma consequência do livre-arbítrio. E essa é fácil, essa não é da FUVEST. Qual o maior presente que Deus nos deu? A ferramenta mais poderosa, é tão poderosa essa ferramenta que nem Deus interfere. Livre-arbítrio. Por que não interfere? Porque nós somos filhos de Deus, não somos robôs. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente evolua pelas próprias pernas. Se a gente faz mau uso do livre-arbítrio, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Infelizmente, tem o livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio devia ser que nem senha de banco. Errou 3 vezes, cancela. Né? Seria tão mais fácil, mas não é assim. Não é assim, né? Então, não dá. Então, o livre-arbítrio. Os espíritos têm perfeita consciência do que fazem, mas para alguns é também uma punição que a providência lhes impõe. A providência divina, através dos missionários de luz, impõe uma encarnação. Fala, você vai encarnar. Mas você acabou de falar que a grande maioria, não é todos, decidem vir, né? Mas tem uma pequena maioria que tem que encarnar. Chamadas encarnações compulsórias. Tem 2 opções, ou você encarna, ou você renasce. Você escolhe. Porque, afinal de contas, todo mundo tem livre-arbítrio. A gente está falando tanto em planeta de regeneração, em transição planetária, não está? E os maus, os cruéis, não o mal que estaciona em fila dupla, não aquele que para em estacionamento de farmácia, não é isso. Em fila para idoso, não. Os cruéis, os que não aceitam mudar, aqueles que se comprazem, que gostam de fazer o mal, não estão mais encarnando na Terra.
Aonde eles vão encarnar? Eles vão ser exilados do planeta e encarnar num planeta inferior à Terra. Como nós estamos na segunda etapa evolutiva, eles vão encarnar num planeta primitivo. Você acha que a espiritualidade... Ô, vem cá, faz favor. Você quer encarnar lá? Ou você quer ficar aqui? Ah, não, eu quero encarnar lá como macaco, como homem macaco. Viver na caverna, é rústico, gostoso. Não, lógico que não. Ele não quer ir, mas ele vai. Por quê? Impõe. Tem determinados espíritos que estão num grau de perturbação muito grande, do ponto de vista da condição da crueldade, que são obrigados a encarnar. Aí não funciona o livre-arbítrio. Daí, em termos, para favorecer o espírito, eles são obrigados a encarnar. O que Kardec, analisando a questão do progresso, o espírito de verdade fala: o progresso é inevitável. Aqueles que não marcham a estrada do progresso serão arrastados por ele. Então, não tem. Chega um momento em que ou evolui. Não tem meio termo. Então, mas isso é uma minoria. A grande maioria tem a opção. Por isso que Kardec coloca: espíritos têm a perfeita consciência do que fazem, a perfeita consciência que querem encarnar. Mas para alguns é também uma punição. Outros pedem para que se prolongue, a fim de que progridam nos estudos que só podem ser feitos com proveito na condição de espíritos. Espera, calma. Não quero ir agora, eu quero me aprofundar mais, estudar mais, para quando chegar na prova eu ir bem. Não é lá, olha, estudei 2 dias, vou prestar o exame. Não. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que ver a teoria, porque na prática, gente, no mundo espiritual, na teoria, tudo é magnífico, tudo é maravilhoso. O problema é a prática. Tem um livro de André Luiz, infelizmente eu não vou lembrar o nome. E o mentor eu acho que não leu, porque não passou para mim. Desculpa, eu não resisti. Mas ele é muito bem-humorado, ele aceita. Um espírito, isso é obra de André Luiz. Dando risada, falou: a obrigação é sua de saber. Mas, enfim, André Luiz estava na colônia e conheceu um espírito lá, que ele comandava um grupo de assistência numa microcolônia nas regiões umbralinas. Ele fazia todo um processo de assistência por 30 anos. E era um espírito de uma elevação razoável. Né? E aí, André Luiz e Alexandre, se não me falha, Gúbio, agora o nome do mentor ele fala, Gúbio, ele foram para ajudar ele, porque a filha dele estava passando por dificuldades com um cara que ela tinha casado, o marido dela, que estava traindo ela. E o cara tinha um certo ranço desse cara, porque ele estava prejudicando a filha. Foram os 3 para o local onde ele estava. Bom, como nós estamos na casa espírita, um lupanar. Né? Bom, como todo mundo aqui não sabe o que é lupanar, Casa da Luz Vermelha. Ajudou? Tá. E aí ele vê o genro no namoro com uma prostituta lá, falando mal da filha dele. 30 anos de trabalho. O que esse quase mentor faz? Ele vai diante do cara e começa a socar ele. 30 anos.
Então, uma coisa é a consciência que você tem, a forma que você age no meio de pessoas mais evoluídas. Outra é quando você está em meio àqueles que você não gosta. Porque você só vai provar realmente que você adquiriu uma virtude se você conviver com pessoas que você não gosta. Passar por situações que te trazem desconforto. Como que você vai provar a paciência se só vive com pessoas que te compreendem? Aí a gente bota um familiar difícil. Aí começa a melhorar. A prova, a prática. Entende? Então, eles ficam no mundo espiritual para se preparar emocionalmente, estudando, aprendendo, para poder encarnar e ter condições de, ao lado de pessoas que a gente não gosta, a gente conseguir se controlar. Eu falo uma coisa que eu talvez nem eu sei se está certo. Eu tenho grandes chances de estar certo. Não sei. Como eu estou com o doutor Benjamin aqui na minha frente, é só assim ou assim, tá, doutor? Tá? Eu acho que, apesar de Jesus ter nos falado assim, que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu acho que ainda não vai dar. Eu acho que nós precisamos primeiro aprender a respeitar a Deus e respeitar ao próximo como a si mesmo se respeita. Porque se a gente não respeitar, como que a gente vai amar? Então, nós não damos conta de amar ainda. A gente dá conta de respeitar. Então, quando a gente respeita o inimigo, quando a gente respeita a pessoa que a gente não gosta, quando a gente respeita aquele que nos faz o mal, a gente não agride. E não fazer o mal já é um bem. Não é? Então tá bom. Não é? Então, é uma forma inicial, né? Uma forma inicial de amar. Repetindo aqui, né? Na minha opinião, respeitar é uma forma de amar. Sim. Porque o nosso grande problema hoje como sociedade é não conseguir respeitar o outro, a opinião Sim, do outro, o pensamento do outro. Se você respeita, é uma forma de amar. Sim. Deixa eu aproveitar aqui, já o meu mentor é melhor que o seu, então ele me falou Ó, o nome tá do vendo? livro. Tá vendo? É Libertação. Libertação, o livro. Libertação. O meu mentor é o Google. Ah, sim. Libertação. E já lembrando de libertação, a gente não pode esquecer do exemplo de Gregório. 900 anos nas regiões umbralinas. Ele comandava uma cidade imensa nas regiões umbralinas. Imensa. 900 anos. E foi resgatado, desculpa o spoiler. Se arrependeu. E o que acontece? Ele começa a evoluir da onde ele parou, 900 anos atrás. Não é? Mas vai evoluir, está evoluindo. Provavelmente deve estar encarnado por aqui. Às vezes sou eu, quem sabe. Né? Então, todos nós temos a oportunidade. E aí ele coloca o seguinte, que, como já dissemos, em seu estado normal, o espírito está livre da matéria. Então, ele não tem o apego da matéria, ele vê de forma mais ampla. O que eu preciso fazer para a minha evolução?
para a minha conexão com Deus, para a minha consciência se libertar do erro. Porque quando a gente encarna, a gente pensa assim, o que eu preciso fazer para que o meu vizinho goste de mim, para que eu seja bem visto no trabalho, para que eu seja bem conhecido ou bem visto na sociedade, para que a minha família goste de mim. E muitas vezes a gente esquece do que a consciência pede. Então a gente se preocupa muito com a opinião do outro e esquece da própria opinião. Né? Então tá. Então, a partir daí, gente, o tempo varia muito, tá? Cada um vai optar por um período. Lembrando que uma das bases do processo de programação reencarnatória é o tempo que a gente vai ficar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer para evoluir nessa encarnação? Vou fazer isso. Tá, então você vai ter um tempo. Quanto tempo? 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos? Tá. Deu o tempo, você volta. Simples assim. Nossa, mas 80 anos não dá para eu me tornar espírito puro. Mas quem falou que você vai se tornar espírito puro em uma encarnação? É assim, gente, ó. Deixa eu explicar o processo encarnatório para você. Eu tenho esse, etc. Erros. Essa encarnação eu vou trabalhar esse aqui. A paciência. Os outros ficam para a próxima. Nessa encarnação é esse aqui, a paciência. Então, para comprovar que eu já me tornei paciente, sabe aquele espírito que eu não gosto? Então, ele vai reencarnar meu filho. Sabe aquele que eu detesto? Vai reencarnar como meu irmão. Porque daí, na prática, eu vou ver se eu sou paciente mesmo. Entendeu? É assim. Aí o que acontece? A pessoa explode, grita, bate, xinga, esperneia. Aproveitou? Lacordaire, primeira mensagem da Instrução dos Espíritos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito. Agora o senhor ajuda, olha aqui. O bem e o mal sofrer. Por que Jesus falou, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados? Mas todo mundo chora. Mas quem chora bem, quem sofre bem. O que é sofrer bem? Sofrer com resignação, sofrer com força de vontade de mudar, não prejudicando ninguém. Agora, se a pessoa passa a vida inteira chorando, com raiva, com ódio, brigando com todo mundo, achando que é uma virtude brigar, que é uma virtude ficar de mal, que é uma virtude não ter sangue de barata, vai chegar no mundo espiritual, o que acontece? Olha, infelizmente, não deu a nota mínima. Vai ter que fazer de novo. DP. DP de paciência. Volta e tenta de novo. É assim que funciona. Ah, mas aí vai levar sei quantos milhares de séculos. Vamos voltar na questão aqui. Centenas de milênios para evoluir. Vai, a gente é eterno. Então, não vão achando, gente, por favor, vamos abaixar a bola. Gente, olha, se a gente der conta de resolver um erro em uma existência, a gente já está num lucro abençoado. Ele não vai conseguir resolver mais de um problema numa existência só se for um Paulo de Tarso. É muito difícil. Então, que assim, a maioria, e isso é Emmanuel falando, 70% da população humana encarnada reencarna para quê?
para resolver os problemas dentro da família. 70%. 30% que é muito endividado, sabe? Aqueles que eles tiveram problema para tirar do umbral. Tiveram que chamar um guindaste para arrancar da lama, sabe? Aí, além da família, se torna orador espírita. Vai falar do evangelho todo santo dia até aprender. Aí ele tem obrigações além da família, né? Mas para quê? Para tentar evoluir. Médium. Oh, maravilha ser médium. E tem gente querendo ser médium. Gente do céu, vocês não sabem o que é ser médium. Ai, eu quero ver espírito. Ai, eu gostaria de ver os espíritos. Oh, meu Deus do céu. Só vou dar uma dica. Vidência, como toda mediunidade, é sintonia. Antes de pedir essa besteira, analisa os teus pensamentos do momento que você acorda ao momento que você for dormir. O que você encontrar com sintonia de pensamento, você vai ao reflexo. Você vai ver espírito lindo, maravilhoso, flutuando? Vai, às vezes vai. Na reunião mediúnica, você vê alguma coisinha. De vez em quando, você vê outra coisinha. A esmagadora maioria das vezes é umbral, gente. Por quê? Os mentores, como os mentores permitem que a gente veja isso? Não é os mentores, é sintonia. Baixou a sintonia, alguém pisou no nosso calo, vem aquela raiva, já começa a surgir no horizonte a figura de um chifrinho. Você fala, não, pera, calma. Ih, pera, não, já estou orando aqui, ó, já estou orando aqui. É assim. E aí, eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas eu acho importante falar isso. Para quem fala a besteira de querer ser um médium. Emmanuel, quando perguntado o que é mediunidade, no livro Consolador, ele fala assim, mediunidade é a oportunidade, uma ferramenta poderosa de auxílio para aqueles que cometeram débitos escabrosos. Eu sugiro que você não veja a definição de escabroso. Que você vai ficar desanimado. Resgatando no varejo débitos que você contraiu no atacado. Então, não veio como médium, fica tranquilinho no seu canto. Melhor, faça caridade, dá tudo certo. Tá? Não se preocupem tanto quanto tempo vocês vão ficar na reticidade. Se preocupem em voltar um pouquinho melhor para lá. Deus não nos pede muito. Chico Xavier falava assim, Deus não nos pede escalar o Everest. Nos pede que amemos uns aos outros. Não dá conta, vai respeitando. Não dá conta de respeitar, odeia menos. Faz o que você pode. Porque Emmanuel nos fala assim, caminha pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus é a interpretação minha. Caminha na Terra evoluindo. Nem que seja 1 milímetro por encarnação. E olha, para caminhar 1 milímetro por encarnação, tem muita gente que não dá conta. Ou seja, não dando ré, tá bom. Vai caminhando em primeira, devagarzinho, a coisa flui. Tá? A coisa flui. Só para encerrar, uma questão aqui, que senão o pessoal da internet vai me matar. A programação reencarnatória do espírito, no intervalo das encarnações, passa por um preparo das provas evolutivas ou das missões conforme o mérito das virtudes e imperfeições? Sim, Daniel. É tudo exatamente projetado no binômio mérito
necessidade. Mérito, necessidade. O que eu tenho de necessidade é muito mais do que eu tenho de mérito. Então, nessa cesta de necessidade, eu pego uma coisa para desenvolver nessa encarnação. E aí eu vou trabalhar conforme os méritos que eu tenho. E aí eu opto a família que eu vou nascer, se eu vou ou não casar, se tiver muito erro, daí você casa. Aí se tiver muito a resgatar, aí você casa. Né? Ter filhos, tudo isso aí. A tendência profissional que você vai seguir e o tempo que você vai ficar aqui. Dependendo dos méritos e das necessidades. Aí você prepara um plano joia para você conseguir. Se você vai ser as palavras de André Luiz no capítulo 11 e 12 do livro Caminho da Luz é outra coisa. Missionários da Luz, um completista, sabe o que é completista, né? Completista é aquele que chega no final da encarnação e fez tudo que estava programado. Se você vai ser um completista ou não, depende de você. A maioria não consegue. É pior do que vestibular para medicina na Unesp. Para passar é um sacrifício. Então, eu já me conformei, estando na média, deu para passar, tá bom. O que não deu nessa, vai na outra. Se eu conseguir, pelo menos nessa, manter o máximo no nome, tá ótimo. Bom, gente, é isso, tá? Para variar, já extrapolei o tempo, mas antes de partir para a prece final e os passes, nós temos apenas um recado para dar. A gente sabe, e até se sente um pouco aliviado, né, de ter superado a pandemia, a Covid, enfim, mas, infelizmente, pelo andar da carruagem, eu acredito que Deus acha interessante a gente manter um pouco mais essa expiação coletiva, e surge agora uma nova variante, né? Uma nova variante, os médicos já estão orientando novamente o uso de máscara em locais públicos. Então, infelizmente, né? Então, a nossa orientação é que as próximas reuniões, né, doutor? Que, se possível, virem de máscara, tá? Para evitar, porque, afinal de contas, mais vale prevenir do que remediar, não é verdade? Então, contamos com a colaboração de todos. Sei que todos nós já imaginávamos estar livres disso, mas sempre que a gente passa por uma situação assim, vamos lembrar aquela mensagem linda do Espírito Bezerra de Menezes. Jesus está no leme. Né? Se ele acha que ainda é importante a gente passar por isso, seja feita a vontade de Deus, né? Bom, vamos então agora à nossa prece final e logo após o passe. Vamos serenar o pensamento, o coração. Agora que estamos em sintonia com os nossos amigos espirituais, com Deus, o nosso Pai, através de uma conversa edificante, de momentos de reflexão, agradecendo a oportunidade desse contato abençoado, que nos é a todos nós um momento de oásis no deserto das nossas vidas. Rogamos que nos fortaleça, Jesus, nos dando não apenas a compreensão dos seus ensinamentos sublimes, mas força de vencer as nossas próprias dificuldades, fraquezas e imperfeições, para segui-lo, não na condição daquele que ouve e vê passar, mas na condição daquele que segue
aquilo que foi chamado por ti como caminho estreito, que nos leva à porta estreita, aquela que nos considerar a possibilidade de um dia alcançarmos a redenção do nosso espírito e entregar definitivamente a cruz das nossas dores, Gólgota da nossa libertação. Seja, graças a Deus. Vamos ao passe. Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp 14 998038632. É gratuito. É individual.